Oi, oitavo ano. Aqui é a professora Tânia. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre um sistema novo, o sistema endócrino. Queridos, o sistema endócrino, ele é um sistema que eu costumo dizer que é como se fosse o WhatsApp do corpo humano. Como assim, professora? Sempre que um órgão ele quer se comunicar com o outro, quando uma parte do teu corpo quer se comunicar com outra, ele usa do sistema endócrino para fazer essa comunicação. Então, o sistema endócrino é como se fosse ele é, na verdade, um sistema que promove um controle e uma comunicação entre órgãos afastados no mesmo corpo, tá? No mesmo organismo. Então, essa comunicação no WhatsApp seria, né, por mensagens. No nosso sistema endócrino, no nosso corpo, essa comunicação ela acontece através principalmente de hormônios, ok? Então, olha só, queridos, aqui você vai ter, ó, uma das principais, na verdade, algumas das principais funções do sistema endócrino no nosso corpo. Então, ele está aí para promover o nosso crescimento, né? O nosso desenvolvimento, o nosso metabolismo, ou seja, nossas reações químicas de respiração, de excreção, de digestão, tá? Todas são reações metabólicas que o próprio sistema endócrino também participa. Além disso, ele também ajuda a regular o ambiente interno do corpo. Como assim? Ajuda a equilibrar a temperatura corporal, ajuda a equilibrar a taxa de água no organismo, que a gente chama de equilíbrio hídrico, certo? E assim também como a nossa reprodução. Muitos dos hormônios, né, que nós produzimos para a reprodução são feitos, né, pelo sistema endócrino. Características do sistema endócrino, nós temos um sistema, né, onde você vai ter várias glândulas chamadas de glândulas endócrinas. Mas não só endócrinas, você vai ter também as anfícrinas. A gente não vai entrar em detalhes, mas glândula endócrina é aquela que libera seus conteúdos, no caso são os hormônios, e eles ficam no mesmo organismo, eles ficam dentro do nosso corpo, eles não são externados, tá? Eles não são postos para fora, eles ficam no nosso organismo mesmo. Mas o que são hormônios? Queridos, hormônios são substâncias que têm alguma função específica, principalmente a de controlar e estimular o funcionamento de outras partes do corpo, ok? Esses hormônios são em maioria, de proteínas e gorduras, certo? Queridos, quando um hormônio é produzido, ele tem o objetivo de chegar em outro órgão. Então, ele sai de um órgão e tem como objetivo, né, chegar em outro órgão. A gente chama esse órgão, onde o hormônio vai chegar lá, né, para fazer alguma função, esse órgão onde o hormônio vai chegar nele é o órgão-alvo, certo? E esse órgão-alvo, ele vai ser estimulado a fazer alguma coisa ou ele vai ser inibido. O que é inibido? É diminuir a função desse órgão, ou então até anular, tá? Até parar a função dele, pelo menos temporariamente, tá? A gente fala que como se fosse, um feedback, é uma resposta. O hormônio é produzido, chega no órgão-alvo, e lá ele vai ter uma resposta, que a gente chama de feedback, ou também chamado de retroalimentação. Ou seja, quando uma glândula ela trabalha sobre comando de outra, sobre quando ela vai trabalhar, ela vai desempenhar a sua função, mas sobre o controle de outra glândula, tá? Aqui nós temos as principais glândulas que nós falaremos durante a nossa aula.
A gente vai comentar sobre a hipófise, hipotálamo não tanto, tá? Mas eu também posso citar ele. A hipófise, glândula tireoide, a paratireoide, as suprarrenais, o pâncreas e os ovários e testículos. Mas o que são glândulas? Eles são órgãos, tá? Glândula é um órgão especificamente do sistema endócrino e que tem função de secretar uma substância chamada de hormônio, que a gente já discutiu. Esse hormônio ele vai ser secretado, ele vai ser liberado da glândula e vai para o sangue. Do sangue, ele vai ser liberado, ele vai ser transportado por esse sangue até chegar no seu órgão-alvo, no órgão onde ele quer fazer alguma função ali, tá? Queridos, quando o hormônio é produzido para estimular um outro órgão, a gente chama isso de feedback positivo. Mas quando esse hormônio ele é liberado para inibir, tá? Para controlar o outro órgão, para parar a função dele, pelo menos temporariamente, chama-se feedback negativo. Tu está parando o outro órgão. As principais glândulas são, primeiro, a hipófise, que eu também posso chamar de glândula mãe. Então, onde ela está situada? Ela está situada na base do nosso cérebro, tá? Lá no meinho do cérebro mesmo, tá bom? No meinho aqui dele, ó. Perfeito? Tá bem aqui, nesse quadradinho, tá? A hipófise, lá no meio mesmo. Ela produz vários hormônios, mas principalmente no caso, como exemplo, a somatotropina, que é o hormônio que faz a gente crescer, tá? O hormônio do crescimento. A tireotrofina, que é um outro hormônio, mas que estimula a nossa tireoide. A prolactina, que é um hormônio que produz em mulheres grávidas e gestantes, né, no caso, é a produção do leite nas mamas. Os adrenocorticotrópicos, calma, não te estressa, é um nome estranho mesmo, tá? É o hormônio que estimula as glândulas suprarrenais, que a gente vai falar delas ainda hoje. Também libera o ADH, que é um hormônio chamado de antidiurético, ele que faz com que a gente faça menos xixi, tá? Ele retém a água no organismo e só elimina na urina aquilo que realmente é dispensável. E a ocitocina, que é um hormônio que facilita o parto, tá? E a expulsão do bebê do útero. Além disso, ele facilita também a liberação do leite, tá? Pela mama. Percebe bem. A prolactina, tá? Que eu também comentei aqui, ó. A prolactina, ela tem função de promover a estimulação da produção do leite. Já a ocitocina auxilia a esse leite a saída das mamas, tá bom? Então, são funções ali distintas. Temos também a tireoide, que é uma glândula que fica próximo ao pescoço, tá? Ela abraça a traqueia e ela tem uma função específica no metabolismo do nosso organismo, tá? Geralmente falando, assim como o desenvolvimento sexual e o mental. A tireoide funciona usando um nutriente específico, que é o iodo. Se a pessoa ela não tem iodo no organismo, ou ela tem iodo demais, isso vai causar um desequilíbrio nos hormônios que a tireoide produz. Tá? Então, nós vamos ter dois casos. O hipertireoidismo, quando a tireoide produz muito hormônio, e o hipotireoidismo, quando ela produz pouco hormônio. Nos dois casos, a gente vai ter um quadro chamado de bócio. Mas quando a tireoide produz muito hormônio, a gente desenvolve o bócio exoftálmico, que é esse padrão onde os olhos ficam dispostos mais para fora, né, do globo ocular.
E quando a pessoa tem pouco hormônio tireoide, da tireoide sendo produzido, ela vai ter o bócio endêmico, que é o inchaço da tireoide, tá? Glândulas paratireoides são 4 pequeninas glândulas que ficam junto da tireoide e elas têm uma função específica na regulação e no controle do metabolismo de cálcio e fósforo. Então, elas comandam, tá? Quando tu vai ter cálcio em maior quantidade no sangue ou nos ossos, assim como fósforo, tá? Que é um tipo de nutriente também muito rico nos nossos ossos, ok? As glândulas suprarrenais, olha o nome, suprarrenais, supra, em cima, renal, no rim. Então, são glândulas que ficam em cima dos rins. Nós temos 2 rins, temos 2 glândulas suprarrenais, tá? Uma em cima de cada rim. Quando você lê suprarrenal, nós temos um segundo nome para essa glândula, chama adrenal. E essa glândula adrenal, ela produz adrenalina, tá? Então, é aquele hormônio que a gente produz quando pega um susto, quando está em perigo, quando está emocionado, tá? Quando está alegre, né? A gente produz a adrenalina. E ela acelera o nosso coração, assim como também age sobre os músculos lisos, por exemplo, do intestino, né? Por isso que há pessoas que, quando ficam nervosas, elas tendem a defecar, ok? Porque você vai ter uma interação ali da adrenalina, né? Com o movimento dos intestinos. Temos também o pâncreas, que é um órgão que fica próximo ali ao fígado, bem próximo mesmo. E o pâncreas, ele tem uma função específica no controle da glicemia, tá? O que é glicemia? A glicemia é a taxa de açúcar, ou seja, de glicose no nosso sangue, tá? A glicose, ela é uma molécula que ela é importante dentro das células, porque ela vai servir como um combustível para que essa célula funcione. Quando ela está fora da célula, não é interessante, ela tem que estar dentro da célula. Para que a glicose consiga entrar na célula, ela precisa de uma ajudinha. Quem ajuda essa entrada é a insulina, que é um hormônio feito pelo pâncreas, ok? Então, é assim que o pâncreas regula o açúcar no sangue, porque ele produz insulina, e essa insulina vai para o sangue e ela auxilia o açúcar que tá no sangue a ser consumido pelas células. E aí ele diminui essa taxa, tá, no sangue, taxa de açúcar no sangue. Nós temos muito conhecida, né, uma doença ligada a problemas com a insulina, né, com o pâncreas, que é a diabetes. A diabetes, no caso a mellitus, né, que é um tipo de diabetes muito, muito frequente, ela é caracterizada pela glicemia, pela taxa de açúcar no sangue elevada, tá? E isso pode causar danos no vaso sanguíneo, certo? E causar problemas também de cicatrização, assim como nos rins e no sistema nervoso. Então, quando a pessoa com diabetes, uma das mais frequentes é o tipo em que a pessoa não produz insulina mais pelo pâncreas. Então, o açúcar não consegue entrar nas células, porque não tem quem ajude, não tem insulina para ajudar, tá? Assim, a pessoa que é diabética, ela precisa tomar uma injeção de insulina, né, diariamente, para ela conseguir manter essa taxa de glicemia no sangue controlada. Temos também os ovários, tá? Que são as chamadas gônadas femininas, e eles têm, em relação ao hormônio, tá? A função de produzir principalmente 2, o estrógeno e a progesterona. O estrógeno, ele tem função de estimular as características sexuais secundárias das meninas. Como assim? Amadurecimento dos seios, desenvolvimento de pelos pubianos, no caso na região genital, né?
desenvolvimento ali dos genitais, certo? Também temos aqui a progesterona, que ela age na preparação do útero para uma possível gestação, né? E também na preparação das mamas para a secreção do leite. Por fim, podemos citar os testículos, que são as chamadas gônadas masculinas, e o principal hormônio que ele produz é a testosterona, ok? Esse hormônio ele tem uma função super importante nos homens e ele vai principalmente favorecer o crescimento de barba quando esse menino, né, chegar a certa idade, dos 12, 13, 14 anos. Assim como também o crescimento de pelos pubianos, o aumento da massa muscular, né, aquele menino fica com músculos mais avantajados, assim como o crescimento da laringe, né, do chamado pomo de Adão, que é essa marca, né, no pescoço dos meninos sobressalente, tá? Então essa saliência, né, no pescoço dos meninos é um resultado desse hormônio que age na cartilagem da laringe, fazendo ela crescer, e isso faz com que a voz do menino também fique mais grave. Ok? Então, finalizo por aqui e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.